né? Então, É. para saber se o aluno está presente, eu vou fazer isso 2 vezes. Tá bom. Olha, você chamado. Ah, Larissa, a cara dela, gente. Quem? Então, crianças, vamos lá. Vou olhar aqui no chat. A cara dela. Quem é Tá bom, acolhimento prof. feminino? Coloca o nome aí. Eu não Quem é sei. acolhimento feminino? Eu não sei quem é. Sou eu, professor. Explica, Tô pô. na conta da mãe. Tô É que eu dizendo, tô eu usando a conta do Como é seu trabalho da nome? mãe. É João Pedro, professor. Qual é seu Tô nome? na conta do trabalho da mãe. Como é seu nome? Fala teu nome, João companheiro. Pedro? João Pedro, é? Isso. É que eu tô Meu usando a Deus. conta Andressa. do trabalho da mãe. Ok, Andressa. Presente. Andressa presente. Andressa, eu te conheço de algum lugar. Você é irmã da Beatriz? Ah, sim, tá certo. Irmã da Amanda Beatriz. Ou seja, é muito bom saber disso. Ela tá assistindo a aula agora também, né? Tá. Emily. Presente. A Emily tá aí? Ela tá aqui. Evaniele. É Clara Alice, só que o nome dela é... É o nome Ela da tá na mãe, conta né? da mãe dela. Claralice, então, né? Uhum. Certo. Fábio Augusto. É a Bia. Tá presente, Fábio Augusto? Ana Oi? Beatriz aqui. Tô na conta do Ana meu pai. Beatriz, né? Tá certo, Ana Beatriz. Então vocês vão me chamando a atenção, tá? Gabriel. Presente. Qual é seu nome mesmo? Que eu esqueci. Seu nome? Vou Eu dizer já esqueci já. também. Escutou aí, professor? Cala a boca, menino. Ai, Fala. Janaína. Escutei. Joana. Doente. Professor. Oi, eu não sei por onde é que Oi. tá saindo o som, entendeu? Mas Mas da tua voz? Tá escutando tua voz? Fala aí teu nome. Tô ouvindo, consigo ouvir. Oi, eu tô aqui. Consegui ouvir, Joana. Caramba, tu estourou o áudio do fone. José Ribamar. Estou... José Ribamar tá aí? Presente. Nunca vi uma turma tão bagunçada. Juliene. Meu Deus. Presente. Mas é na sala. Larissa Lemos. Presente. Letícia Matos. Presente. Capim. Cala a boca. Letícia Rodrigues. Tá dormindo. Sabe cuidar da vida dele, não. Marcelino, perdão. Presente. Meu Deus. Professor. Maria Giovana. Presente. Eu vi, José Ribamar. Maria Giovana, tá presente? Tá sim. Mary Lohana. É a Mari. Presente. É Michael ou é Michael? É Lucas. É Lucas? É o nome de alguém no e-mail aqui, é? Acho... Tem um nome aqui que eu não sei quem é. É do Quem é? Michael, o nome dele é Lucas, tá com a conta errada. Aí, ele tá Ah, com outro. certo. Não, Michael. Michael. Michael Jackson. Tá com É tão estranho. Com certeza. Você Oi? que falou, como é seu nome? Você que falou agora. Que disse que é tão Deixa eu estranho. A Letícia. Não, eu tô falando assim, é tão estranho, tipo, falar na aula online. Falar assim, Certo. entendeu? Roberta tá falando aqui comigo, presente. Juan. Não, eu sou a Letícia. É porque eu fico com 2 contas. Você tá com 2 contas? Letícia Eita, Matos tá e confuso. Roberta. Vocês têm que tentar colocar o nome de vocês, porque fica confuso. Tem a Letícia. Eu ainda não conheço vocês, e a então... Roberta Matos. Certo. Samuel Sou eu. Bruno. Presente. Tá com 2 contas, tá certo. E William Souza. Presente. Pois bem, vou me apresentar. Agora eu peço silêncio a vocês. Fecha os áudios aí. Fechar Eu o sou o quê? professor George. Fecha o áudio de vocês. Eu sou o professor George, sou professor de Química agora de vocês, tá? Vocês vão passar do professor Era dos Anjos. Meu nome é Jorge Harrison. A gente vai trabalhar
Mesma coisa que vocês viram no ano passado, só que um pouquinho mais aprofundado, né? Até porque vocês estão em ritmo de primeiro ano, em ritmo de Enem, pode-se dizer assim. E a gente vai ampliando algumas coisinhas que foi falado para vocês durante o ano passado. Né? A gente vai trabalhar toda a questão de matéria, vamos trabalhar aí as ligações químicas, tabela periódica, funções inorgânicas, cálculos químicos, que eu não sei se vocês conseguiram chegar em cálculos químicos, mas nós vamos necessitar, até porque no próximo ano vocês vão ver uma disciplina chamada físico-química, e vocês vão necessitar de cálculos para poder desenvolver essa disciplina. Então, pode anotar meu nome aí bonitinho, Jorge Harrison, Química, e a gente vai iniciar hoje o livro, não sei se todos têm, mas o nosso início para poder fazer nossas provas começa no capítulo 5. Esse daí, ó, que está sendo postado, ó. Esse daí que está sendo postado, né, ó. A Emily está mostrando ali, ó, tá? Então, esse é o volume 1, né, tem o volume 1, 2 e o 3, o 2 é do primeiro ano e o 3 é do segundo, né, que vocês terão o prazer de... Oi? O livro é imenso. Eu vou tentar trabalhar tudo, óbvio que eu vou trabalhar em cima do que é mais importante. Nós, infelizmente, só temos uma aula, geralmente no presencial seria 2 aulas, aí sim dá para a gente contemplar tudo, tanto o livro quanto o caderno de atividade, mas isso não quer dizer que eu não venha pedir que vocês façam as atividades do próprio caderno de atividades e das questões que eu pedi para vocês do livro. Óbvio que não dá para fazer todas, são cerca de 20, 30 questões para cada capítulo, né? Então, vou dizer para vocês as questões que vocês vão necessitar fazer e eu quero receber. Como, professor? Nós temos aí a interação no Classroom, né? Eu acredito que a Elaine deve ter passado para todos vocês a chavezinha para entrar no sala de aula de Química. Lá eu vou colocar todas as informações, a aula do dia, alguma questão extra, a página das questões, né, que eu quero que vocês façam do livro, e as questões, obviamente. Eu não vou pedir para vocês fazerem todas, até porque eu não tenho como corrigir todas com vocês. Por ter só uma aula, nós temos esse agravante aí, né? Nós temos esse pequeno problema. Então, hoje, especificamente, eu vou iniciar com vocês a parte de matéria e energia que está aí no capítulo 5. Né? Eu vou espelhar aqui um material. Esse material é o mesmo material que eu utilizo para o pessoal do terceiro ano. Então, vocês estão vendo que eu estou tratando vocês já com nível um pouco acima. Óbvio que eu vou acompanhar o desenvolvimento de vocês e vou ver se eu baixo um pouco mais o nível ou se eu consigo desenvolver mais, dependendo do ritmo que vocês demonstrarem para mim, né? A gente tem aí a possibilidade de fazer esse desenvolvimento. Então, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, quando eu estiver espelhando aqui, é só me chamar a atenção, até porque eu não vou estar mais vendo vocês, tá? Eu não vejo mais vocês, nem vejo o chat. Então, vocês podem acionar o áudio e me chamar a atenção. Eu volto, eu repito, enfim. Tá ok? Quanto à questão de disciplina, que vocês fiquem conversando, né? Eu não vou permitir que você fique conversando no chat, a não ser o necessário. Tá ok? Para uma dúvida, para uma pergunta, para uma informação, vocês têm esses 10 minutos que eu não sabia que tinha, né? Então, peço até desculpa que eu atrapalhei vocês, né? Nos 10 minutos de vocês. Mas esses 10 minutos é justamente para vocês interagirem entre vocês. Na hora da aula, eu peço. Tá? Quem não está com a câmera ligada é por algum motivo. Eu acredito que a coordenação já deve saber desse motivo, né? Mas que, por gentileza, agilize, tá? Agilize. Caso a sua internet não esteja muito bem, eu até entendo quando a câmera estiver desligada, né? Pela questão da internet, dificulta mesmo, tá? Quando aciona a câmera, ou então quando coloca pano de fundo, né? Puxa mais da internet, né? Puxa um pouquinho mais da internet. E aí as atividades têm que ser entregues quando eu pedir. Eu hoje, por exemplo, não vou passar nenhuma para vocês estão com sorte. Hoje não vou passar nenhuma, até porque é muito mais o nosso conhecimento, né? A gente está se conhecendo, eu preciso dizer para vocês como eu trabalho e como eu vou trabalhar, mas isso não quer dizer que eu não vou pedir que vocês leiam o livro, leiam o material, para na próxima aula vocês estejam já afiados, né? E sabedores do que eu estarei falando, tá? Até porque o que vocês vão ver nesse ano é justamente aí o que viram no ano passado, só que um pouco mais aprofundado, como eu já tinha falado anteriormente. Alguma pergunta? Antes que vocês me perguntem, eu não sei fazer bomba. Se o dos anjos sabe, eu não sei.
Eu não sei a fórmula da Coca-Cola também. Então, se o dos anjos sabia ou sabe, eu também não sei. Então, são as perguntas frequentes que me fazem sobre ser químico, tá ok? Então, eu vou espelhar aqui algumas coisinhas para vocês. Eu vou fazer aqui o espelhamento. E aí eu quero que vocês confirmem para mim se tá legal, se vocês estão visualizando, se não estão, tá? Deixa eu só ligar aqui, para a gente já começar a parte de conteúdo e não perder tanto tempo. Hoje foi bagunçado aqui a minha internet. Deixa eu... Vamos lá, meu filho. Deixa eu apagar bem aqui. Não estou conseguindo apagar. Que coisa chata isso, viu? Deixa eu não salvar. Agora eu vou ter que abrir de novo. Onde está você? Só um minutinho, gente, que agora aqui o bicho pegou. O bicho pegou. Mas eu vou falando com vocês enquanto isso. O que é matéria? Quem sabe me dizer? Me defina a matéria aí. Quem pode me definir matéria? É tudo aquilo que possui volume e que existe no espaço. É mais ou menos isso. O volume é uma propriedade da matéria, tá? Que é a chamada extensão. Então, toda matéria tem o quê? Tem massa. Toda matéria tem a extensão, que é o próprio volume. Tudo que ocupa Toda espaço. matéria... E ocupa lugar no espaço, né? Tem massa e ocupa lugar no espaço. A definição é essa. Hoje vocês vão entender o seguinte, que uma definição mais atual é dizer, por exemplo, que matéria é todo sistema que possui massa e ocupa lugar no espaço. Uma definição atual. Por que essa palavra sistema? Sistema é uma parte do universo que é retirada para estudo. Você pegar aqui uma matéria e você está estudando. Então, isso chama-se sistema. Né? Então, nós vamos ver que os sistemas, eles se classificam em sistemas homogêneos e heterogêneos. Eu acredito que os anjos devem ter trabalhado muito isso com vocês. Tá? Então, agora já abri aqui. Agora eu vou espelhar para vocês. Quem me respondeu? Quem foi que me respondeu? Eu não consigo ver quando eu estou alternando. Quem foi que me respondeu sobre matéria? Só para eu já ir me acostumando com os nomes. Quem foi que me respondeu? Você não pode falar só o Você, Giovana? Foi. Tudo bem, Giovana. Só o segundo nome. Não se preocupe. Tá? Então, deixa eu espelhar agora aqui. Deixa eu espelhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu também via muito vocês lá nos corredores lá da escola. Pronto, então, como falei para vocês, tá aí sistemas químicos e suas transformações, é a mesma coisa na relação de matéria e as energias, tá? Aqui esse material eu trabalho com o terceiro ano do ensino médio, né, e aproveito para trabalhar com vocês do nono, né, que pode-se dizer que é o primeiro, e a relação é da mesma forma, tá? Inclusive é bom para vocês, porque vocês vão estar à frente dos seus concorrentes, sabendo vocês que eu trabalho a química para o cotidiano. Eu dou exemplos muito do dia a dia, né, e mostro para vocês que a química não é esse bicho-papão que todos falam, tá ok? A química é uma disciplina muito agradável e vocês vão entender isso. Então, quando a gente fala de matéria, já vou aí vincular aí a definição, né, ó, que é justamente a parte onde está falando aqui de sistema, né? É todo sistema que possui massa e ocupa lugar no espaço. Todo sistema que ocupa massa e ocupa lugar no espaço, então vocês estão vendo aqui, né, ó, falando de sistema. Não é isso? A definição é aquela mesma, só que ele dizia antigamente, é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, falou de matéria, definiu matéria, a gente pode fazer uma subclassificação de matéria que é justamente isso. É corpo e objeto. Só um minutinho, pessoal, por gentileza, só um minutinho. Corpo e objeto. O que vem a ser o corpo? Tá aí a definição, né? O corpo é a porção limitada da matéria, não é isso?
porção limitada de matéria é definida como corpo. Vou citar um exemplo aqui, um exemplo para vocês. Madeira. Só pegou madeira aqui, então, uma parte cortou a árvore, ficou com o tronco da árvore, ali passa a ser o corpo. Mas ele pode se transformar em objeto, porque o objeto é justamente aí uma finalidade. O que eu vou trabalhar com esse corpo? Então, se eu transformo esse corpo em cadeira, ele passa a ser objeto. Então, nós temos aí duas subclassificações derivadas da matéria. Quando se define química, a química é justamente a disciplina, o ramo da ciência que estuda a matéria, as suas transformações e as energias empregadas nessas transformações, que é justamente que nós vamos ver o que nós chamamos de fenômenos químicos e físicos, né? Então, essa relação de fenômeno, essa transformação, ela está vinculada diretamente ao íntimo da matéria, e é mais ou menos isso que se inicia aí o nosso conteúdo. Tudo bem? Na minha fala, deu para entender o que foi dito? Falei rápido demais, né? Se tiver rápido demais, por favor, me chame a atenção. Deu sim. Ok? Então, vamos prosseguir? Bora. Vamos falar de sistema? Veja aí, ó. Era para anotar? Oi? Era pra Não é anotar? necessário. Não é necessário. Se você quiser fazer alguma anotação, alguma informação que eu venha rabiscar, tudo bem, né? Você pode fazer essa anotação. Você pode até dizer, professor, você pode voltar aquele slide anterior, porque eu estava anotando? Não tem problema. É ruim, como eu falei para vocês, porque nós só temos uma aula. E essa aula é de 50 minutos. Então, se eu parar demais, né? Se eu parar demais, é complicado. Esse slide que eu estou colocando hoje, a aula gravada, vai para o sala de aula que eu disse para vocês. Terminou a aula, eu baixo essa aula, né? Faço a transformação dela, deposito no sala de aula e tem algumas informações para vocês lá. Tudo bem? Mas se você quiser anotar, pode ficar à vontade. Tá ok? Tá bom. Então vamos lá, sistemas. Oi. Se eu podia voltar o slide anterior só para eu tirar um print? Volto sim. Volto sim. Quebrei o computador. Tá ok? Então, sistemas, vamos definir sistema. É uma parte do universo considerada como um todo para efeito de estudo. É o que eu disse para vocês. Cortei a árvore, fiquei com o tronco, vou estudar ali aquele tronco como? Vou ver as propriedades, vou ver a natureza, os estados físicos dos seus formadores, vou definir se são homogêneos ou se são heterogêneos, que é justamente as duas classificações desse sistema. Tá? Então, veja aí, ó. Eles são classificados em dois. É justamente um sistema homogêneo. Quando a gente fala de homogêneo, é igual, né? É igual em todos os seus aspectos. Né? Isso é uniforme. Então, esse homo aí, ó, ele vem de igual. Então, você observou o sistema, você não consegue classificar quem são seus formadores, né? Você não consegue fazer a classificação, você não consegue dizer qual o estado físico dos formadores. Então, é um sistema homogêneo, tá ok? Então, veja aí, ó. Todo sistema que apresenta um aspecto uniforme é que ele é igual na sua extensão. Você não consegue dizer quem é quem. Você olha, por exemplo, o exemplo que eu vou mostrar para vocês mais abaixo, água e álcool, você não consegue identificar. Então, aqui, ó, não ocorre identificação nu. Eu não consigo fazer essa identificação. Então, a olho nu, não dá para identificar. Então, a gente precisa de aparelhos, né? A gente precisa de aparelhos para poder fazer a identificação. Então, se eu não consigo, a olho nu, identificar quem são os formadores do sistema, eu estou dizendo que esse sistema é homogêneo, né? Então, ele é uniforme em toda a sua extensão. Em qualquer parte que eu venha observar desse sistema, eu não vou conseguir, a olho nu, fazer a identificação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você olha para o sangue, por exemplo, né? O sangue ele é um composto definido como coloide. Isso é fato. Mas você olha para o sangue, você não consegue identificar os seus formadores. E lá na biologia vocês sabem bem, na ciência você sabe bem, que o sangue é formado por plasma, que é a parte líquida, e é formado por plaquetas, né, por glóbulos brancos e vermelhos, não é isso? Então nós temos esses elementos formadores desse composto.
Só que a olho nu é impossível. Então, eu quero que vocês se atentem a o que eu vou colocar bem aqui em cima. Referência. Eu necessito de uma referência. Né, ó? Eu necessito de uma referência. Como assim, professor? Vou voltar para o sangue. Se eu perguntar para vocês se o sangue é um sistema homogêneo, se ele é homogêneo, você pode dizer para mim que depende. Você pode dizer assim, a sua resposta vai ser o quê? Depende. Por que depende? Vai depender do ponto de vista, né? Não? Como assim, professor? Como é que eu estou olhando para esse sangue? Como é que eu estou analisando esse sangue? Estou analisando utilizando um aparelho ou estou utilizando apenas a minha visão? Se for apenas a minha visão, óbvio, vai ser homogêneo. Eu não tenho uma visão supersônica para poder dizer que aqui, ó, bem que é o globo vermelho, não vou conseguir. Aí eu preciso do aparelho para poder fazer essa identificação. A olho nu, o aspecto dele é o mesmo, né? Em todos os aspectos é uniforme. E aí eu considero como sendo homogêneo, tá? Então, tudo depende de uma referência. Tudo vai depender de um ponto de vista para eu poder definir que tipo de sistema eu estou trabalhando, estou estudando. Tudo bem? Aí vem os exemplos que eu acabei de falar para vocês. Você olha aí para o aspecto da água, você vai ver, por exemplo, que a água é a mesma em todo aspecto, né? Não? Se olhou para cá, olhou para o outro sistema onde vocês têm aí água e álcool, é praticamente igual nos três estudados aí, não é verdade? Então, aqui tem uma particularidade, que eu não sei se o dos anjos já chegou a falar isso para vocês, mas aqui existe a interação. Essa interação, ela está relacionada, gente, com o tipo de ligação, né? As ligações químicas, né? Está relacionada à polaridade, né? Isso, a polaridade de cada molécula, né? Então, está derivada com esses dois aspectos aqui, a interação existente entre as moléculas. Então, por exemplo, quando a gente estiver vendo aí sistema heterogêneo, nós vamos observar que eu consigo identificar o óleo e a água, não consigo? Eu olhei para eles e consigo fazer essa identificação. Aí vem aquela máxima que o pessoal fala que óleo e água, óleo mais água, não tem mistura. Ele diz isso, né? Óleo mais água não misturam. O que é que vocês acham? Está correto dizer isso? Que óleo e água não se misturam? Acho que vocês acham? Está correto? Sim. Sim. Veja bem, ô Giovana. E o Fábio, que eu acredito que o Fábio é outro nome, né? É outra pessoa que está com... Sim. Então, veja bem. Você já deve ter escutado muito isso no cotidiano de vocês, a mãe dizendo assim, olha, eu não quero que você se misture com aquele grupinho. Eu não quero que você se misture com aquele pessoal. Você já deve ter escutado muito isso, não é? Então, quando a mamãe e o papai falou isso para vocês, eles falaram para que vocês não mantenham contato com determinadas pessoas. Então, você pode dizer, sem medo de ser feliz, não, pois a água possui densidade. Não é bem assim, Joana. A água, o óleo, todos possuem densidade. Nós vamos ver que são propriedades da matéria. Tá? Então, entenda o seguinte. A mesma chega a ser mais densa que o óleo. Justo, mas o óleo também é denso. Só que menos denso que a água. Ok? Então, veja o seguinte. Água e óleo, eles têm mistura, eles têm contato. Eles não têm dissolução. Eles não dissolvem. Eles não conseguem dissolver. Tá? Então, eles se misturam. Eles se misturam, sim. Então, vocês podem desmistificar isso daí, ó. Água e óleo tem mistura. Água e óleo tem mistura. O que é que ele não tem? O que é que eles não têm? Dissolução. Você não vai dissolver um no outro. Você não dissolve um no outro. Então, essa é a verdadeira relação. Você não vai conseguir dissolver óleo e água. Até porque foi falado de densidade, né? As densidades são diferentes, tá? Densidades são diferentes. As polaridades são diferentes. Olha aqui, ó. Olha o fatorzinho que eu falei para vocês aqui do lado, ó. A polaridade aqui, ó. Polaridade deles
São diferentes. Então, para que ocorra a dissolução, para que dissolva, né, é necessário que exista interação. E essa interação está vinculada à polaridade. Anotem uma frasezinha que a química diz. Anotem essa frasezinha. Vou colocar lá em cima. Ó. A frasezinha assim, ó. Semelhante. Dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Como assim, professor? Quando você pega o achocolatado de manhã, que vocês tomam de manhã cedo, você pegou lá o Nescau, você pegou lá o leite, né? Aí você fez a dissolução, né? Fica lá bonitinho, né? Toma lá, normalzinho, bacana. Não é isso? Então, ali ocorreu uma dissolução. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. O leite é polar e o achocolatado também. Então, ó, eles têm a mesma polaridade, vamos dizer assim, né? Então, polar com polar, dissolve. Apolar com apolar também. Não vai haver a dissolução se eles são contrários. Um vai ser polar e o outro vai ser apolar. Então, é por isso que nós temos esse tipo de interação. Tudo bem? Quando você olha para a água e para o álcool, bem aí, ó. A água e o álcool. Vou colocar bem aqui, ó. A formulazinha deles, ó. A água e o álcool. Vou colocar o álcool desse jeito, ó. O álcool é esse daqui, ó. CH2, CH3. Isso daqui é álcool. Então, por que que eles têm um único aspecto? Porque entre eles existe aí a interação. Porque os dois são polares. Os dois são polares. Então, quando você olha para o sistema, olhou para o sistema aqui, ó, você não consegue identificar quem é água e quem é álcool. Você não consegue identificar. Tá ok? Então, nós temos com certeza que dizer que nós temos aí um sistema homogêneo, tá? Um sistema homogêneo. Se quiser tirar um print, né, fique à vontade que eu vou prosseguindo, tá ok? Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Estou passando. Ainda em sistemas, agora um sistema heterogêneo. Hétero, diferente, né? Nós ouvimos muito isso, hétero. A gente diz, eu sou hétero, né? É diferente. Hétero, bem diferente. Se homo é igual, o hétero é diferente. Então, aqui eu já consigo observar quem são os formadores do sistema. Eu olho sem precisar de aparelhos e consigo dizer isso. Então, é um sistema heterogêneo. Olhou, disse, ó, identifiquei o óleo, identifiquei a água. Então, é heterogêneo. Né? Eles têm cada um seu aspecto, cada um sua densidade, cada um sua temperatura de fusão e ebulição. Então, cada um, lá naquele sistema, tem suas propriedades e elas não são modificadas porque estão formando um sistema. Isso é muito bom relembrar para vocês. Não há modificação da matéria quando eu faço essa interação do tipo heterogêneo. Tá? Pode haver a dissolução entre elas, né? E se ocorre a dissolução, eu não passo mais a ser heterogêneo. Vou ter o quê? Vou ser homogêneo. Então, vamos ver aí, ó. Não apresenta aspecto uniforme, é diferente do que nós vimos lá, que apresenta aspecto uniforme, em toda a sua extensão, quando examinada com ou sem aparelho, né? Você olha com ou sem aparelho, você identifica quem são os formadores, não é isso? Então, prosseguindo ao exemplo aí, ó. Olha no nosso exemplo, nós temos o óleo aqui, que foi falado, ó, o óleo está lá em cima, né, ó. Por que ele fica em cima? Porque a densidade dele é menor, não é verdade? Aí nós temos aqui, ó, a água. E aqui embaixo a gente tem a areia, que é o que forma sedimento. Né? E tem aqui tudo aqui representado. Então, note que eu consigo identificar o óleo, eu consigo identificar a água e eu consigo identificar a areia. Então, aqui é altamente heterogênea, né, ó. É hétero, é diferente. Eu consigo fazer a identificação dos formadores daquele sistema. Do mesmo jeito acontece aqui com o gelo, que é o quê? O gelo é água.
no estado sólido, não é não? Gelo é água no estado sólido. E nós temos a própria água aqui, que ela vai estar no estado líquido, né? Então, nós temos água no estado sólido, temos água no estado líquido, e aí nós temos a representação de sistema heterogêneo, tá? Identificou, conseguiu fazer a identificação de pelo menos um dos formadores do sistema, então classifique-o como sendo um sistema heterogêneo. Tudo bem? Quando a gente estiver falando de fases e componentes, nós vamos entender que nós não podemos confundir fases com componentes. Deixa eu só dar uma adiantada aqui. O que é fase? O que vem a ser a fase? A fase é o estado de agregação. Que é isso? Eu digo que eu estou na fase sólida, né? Ó, eu posso dizer que eu estou na fase líquida, ou mesmo na fase gasosa, não é não? Eu posso fazer essa classificação. E ser componente, além da fase, é estar representando um participante do sistema. Então, olhando para cá, para o óleo, para a água e para a areia. Quantos componentes eu tenho aqui? Quantos componentes? Quantos componentes eu tenho nesse sistema? Eu tenho 3, não é não? Eu tenho 3 componentes. Eu tenho óleo, eu tenho água, eu tenho areia. Né? Agora, como é que eu definiria as fases? Então, eu tenho 3 componentes e tenho 3 fases. Note bem, por que eu estou dizendo que tenho 3 fases? Porque eu consigo identificar o óleo e a água. Então, eu tenho 2 fases líquidas. O líquido do óleo e o líquido da água. Por isso que eu tenho 3 fases, que eu não posso esquecer que eu tenho a fase sólida da areia. Então, muito cuidado com essa informação. Identificou os líquidos, olha o que o professor Jorge está falando para vocês. Identificou os líquidos no sistema, nós somos obrigados a dizer a fase desses elementos que foram identificados. Mesmo que eu diga assim, tem gente que vai errar, vocês não. Tem gente que vai dizer que nós temos aqui nesse sistema, que nós temos 3 componentes, né, ó, que é justamente o óleo, a água e a areia, mas nós só temos 2 fases. Vocês não vão errar isso daqui. Vocês não vão errar. Por quê? Porque numa dessas 2 fases que eu estou falando, eu identifiquei o óleo, identifiquei a água, e eles representam fases líquidas. Então, se eu identifico o líquido, eu sou obrigado a colocar o seu estado de agregação, que é o estado líquido. Então, vai ter 3 fases, uma líquida da água, uma líquida do óleo e a sólida da areia. Então, são fatores que vocês precisam lembrar para não perder questão, tá ok? Na nossa prova, eu vou perguntar muito isso para vocês, tá bom? Agora as fases, sim, agora a fase, vamos lá. Se eu tiver passado rápido, voltei, né? Para quem está tirando o print aí, voltei tranquilamente. Deixa eu ver o horário aqui, eita, tá faltando. Então, só termina meio-dia, né? Ah, então tem 15 minutos. 15 minutos. Então, vamos lá. Fases. Ei, professor, não pedi para você explicar de novo. Explicar de novo? As fases, os componentes, né? Explico sim, volta aqui, ó. Sem problema nenhum. Essa parte aqui que vocês não entenderam, né? Dos componentes. Foi essa daqui? Pode tirar uma foto? Tire, pode tirar. Foi sobre os componentes, quem não entendeu, me diga aí, para eu poder repetir. Vou botar bem aqui do lado. Vou botar bem aqui do lado. Vou pegar os mesmos elementos lá. Ó. Print, João Pedro, tira o print, pelo amor de Deus. Eu tenho óleo. Eu tenho a água. Eu tenho óleo. Eu tenho a água. E eu tenho a areia. Certo? Olhou para lá e identificou o óleo. Qual é o estado físico do óleo? É sólido, é líquido ou é gasoso? Me respondam. Líquido. Sólido, líquido ou gasoso? Líquido. É líquido, não é não? Sim, sim. Qual é o estado físico da água que você está olhando ali no sistema? Líquido. Também é líquido. Líquido. E qual é o estado físico da areia? É sólido, não é não? Sólido. Pergunto a vocês. Quantos estados físicos eu tenho aqui? Tenho 1, tenho 2, tenho 3. Porque tem gente, ó, quando eu falei isso, tem gente que vai dizer que esses 2 estados líquidos é apenas um. Porque é líquido. Você está entendendo?
Então tem dois líquidos. Então eu vou considerar como sendo um, porque é líquido? Não. Você só considera como sendo um quando você não consegue identificar esses líquidos. Tipo, água e álcool. Aí sim, a água e o álcool só tem uma fase líquida, porque eu não sei quem está ali. Eu não sei quem é água e não sei quem é álcool. Tá ok? Então, especificamente aqui, no óleo, na água e na areia, eu consegui identificar o óleo e consegui identificar a água. Então, se eu conseguir identificar cada um deles, eu sou obrigado a dizer qual é o estado físico deles. Se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Como eu identifiquei o óleo, eu sei que ele é líquido. Como eu identifiquei a água, também é líquida. Então, aqui nesse sistema heterogêneo, nós temos 3 fases. Vou botar até assim, ó, 3 fases. Uma sólida, uma líquida do óleo e a outra líquida da água. Então, aí ficou as 3 fases que eu observei. Do mesmo jeito que eu observei as 3 fases, eu também tenho os 3 componentes. Agora, se eu tivesse mudado, se fosse álcool e água, tem lá, ó, álcool e água. Seria um líquido, né? Aí seria uma fase líquida. Porque esses dois, eu não sei dizer quem é quem. Não é mesmo que eu tivesse areia aqui. Então, seria 2 fases, a fase sólida da areia e a fase líquida, porque eu não sei quem é quem aqui, ó. Eu não sei quem é água e não sei quem é álcool. Se eu não identifico, aí eu levo em consideração apenas uma. Mas se eu identificar, aí eu sou obrigado a dizer a natureza de cada componente. Deu para entender agora? Deu sim. Entendi. Vamos prosseguir? Eu fico vendo acolhimento, eu quero saber teu nome. Como é teu nome? Quem é? É João Pedro, cara. O João Pedro. Ele. JP, não esqueço mais não. Não esqueço mais não, João Pedro. Prosseguindo. Não, fases são diferentes partes homogêneas que constituem um sistema heterogêneo. Então, se eu pego água, pego álcool e pego areia, né, ó, eu estou produzindo um sistema heterogêneo. São todos homogêneos que se unem para produzir um sistema heterogêneo, porque eu consegui identificar pelo menos um. Identifiquei a areia. Óbvio que a água e álcool não dá para identificar, né? Até porque eles têm polaridades iguais, eu já expliquei isso para vocês. Então, vamos ver as fases, né? Como é que a gente pode definir as fases, né? Isso, ó. Todo sistema homogêneo é monofásico. O que vem a ser esse mono? Esse mono é que só tem uma fase, né? Aí vocês lembram do Leonardo Belo, que é a parte da matemática, né? Então, esse mono aí, ó, ele só tem uma fase. Aconteceu alguma coisa aqui com o sistema. Travou aqui. A internet não tá legal hoje. Travou tudo aqui, meu. Tá de brincadeira comigo hoje, hein? Deu uma pequena travada aqui. Vocês ainda conseguem acompanhar o mouse mexendo aí? Consegue? Sim. Deixa eu apagar aqui. Esqueci sem querer. Pronto, então vamos lá, ó. Mono, apenas uma fase, não é isso? Ó, só tem uma fase aí. Então, todo sistema homogêneo, todo sistema homogêneo, ele é monofásico, porque nós temos as fases. Então, se eu tenho 2 fases, é bifásico. Se eu tenho 3 fases, trifásico. Se eu tenho 4 fases, eu já posso chamar de polifásico, né? Porque aí são várias fases no sistema. Se eu pergunto para vocês, a água com gás, ela é polifásica, porque ela tem a fase sólida, ela tem a fase líquida, até a fase gasosa. A fase sólida, quem é, professor? São os minerais existentes lá. É o magnésio, é algum outro sal existente. Eu consigo ver? Não. Por quê?
que elas estão diluídas. Existe uma diluição entre a água e esses sais, né? Mas eu consigo observar o gás se desprendendo. Quando você abre a garrafa, que ela faz aquele barulhinho, né? Aquele barulhinho é a pressão perdida, então o gás se desprende e você vê as bolinhas, né, subindo, né, para a superfície. E justamente acontece com os refrigerantes. Os refrigerantes também têm essa classificação em relação ao sistema. Então, todo sistema homogêneo é bifásico, é monofásico, só tem uma fase. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, você já deve ter visto isso, açúcar e sal refinado. Se eu colocar o sal refinado, né, ó, coloco o sal refinado, mas o açúcar refinado, não dá para saber quem é quem, dá? Não dá para saber, não. Ao olho nu, não. Só se eu utilizar um aparelho. Então, esse sistema é homogêneo. E ele vai ter uma fase. E que fase é essa? A fase sólida. A sólida do sal e a sólida do açúcar. Do mesmo jeito que eu falei para você na questão da identificação, que é fundamental. Continuando aqui, ó. Ei, professor. Diga lá, diga. Por que quando mistura Coca-Cola e Mentos o bagulho explode? É porque o mento, ele é um sal, ele tem bicarbonato, tá? Esse sal bicarbonato, ele tem a presença muito grande de oxigênio e vai ocorrer uma interação do oxigênio com ácido fosfórico existente na Coca-Cola. E aí tem aquela pseudo-explosão. Não é bem uma explosão, mas né, a chamada erupção, né? Ou ele espirra, né? Verdade? É presença desse sal, o bicarbonato existente no mento. Aí me perguntaram, professor, se eu tomar Coca-Cola e eu botar um mento na boca, tem algum problema? Tem. Vai ter reação. Vai perder os dentes. Não bem perder o dente, mas tem uma reação chamada desmineralização, que ocorre o enfraquecimento do dente, onde você vai perder o esmalte e vai ficar com a dentina fraca, e aí as bactérias da nossa boca, elas adoram açúcar. Então, quando a mãe da gente pede para a gente escovar os dentes antes de dormir, é para a gente eliminar o açúcar existente lá. E aí, a gente diminui o trabalho das bactérias em relação aí à formação de cáries. Prosseguindo. Todo sistema heterogêneo é polifásico. Então, ele tem várias fases, né? Pode ser sólida, líquida, gasosa, ou, enfim, tem várias fases. Posso dar um exemplo para vocês, né? Uma fase só de sólidos. Eu tenho o granito. Vocês conhecem o granito? Aquele mesmo que tem aí na mesa aí da casa de vocês. É o granito. Então, no granito, ele é formado por esses elementos aqui, ó. Mica, o quartzo e o feldspato. Ele é formado por esses elementos aqui, tá? Não vai dar para botar todo, mas são 3 elementos sólidos, formadores dessa estrutura do granito, que representam um sistema heterogêneo, mesmo que eles sejam sólidos, né? Por exemplo, tem cosméticos, isso as meninas podem até dizer se eu estou errado ou não, tem cosméticos que você observa que ele tem diferença, né? Tem cores diferentes, inclusive, né, para poder fazer a diferenciação do que você está utilizando. Isso daí também está relacionado a um sistema heterogêneo. E esses cosméticos, eles estão relacionados a líquidos, então não posso trabalhar só especificamente com um tipo de fase. Então, as fases podem estar unidas formando esse sistema. Então, se eu tenho várias fases, é chamada polifásico. Então, todo sistema heterogêneo é polifásico. Vai ter mais de uma fase lá no sistema. Observação importante, que aqui eu dei o exemplo do açúcar refinado e açúcar e sal refinado, mas eu posso dar outro exemplo aqui do monofásico, o atmosférico. Não é isso? Ó? Inclusive aí na representação de baixo aqui do conteúdo, ele está dizendo isso, ó. Todo sistema constituído apenas de gases em equilíbrio é monofásico, tá? Ó, sem exceção. Então, todo e qualquer onde eu trabalho apenas gases é monofásico. Então, deixa eu dizer para vocês, quando a gente fala dessa questão de sistemas, a gente fala de mistura, não vou falar disso, a gente fala também de soluções, né, ó. A gente fala de solução. O que vem a ser a solução? Hoje de manhã você deve ter tomado uma solução. E que solução é essa, professor? É o chamado do soluto e solvente, né? Isso, o café, soluto e solvente. Não é isso? Ó, onde
o soluto lá no café é o açúcar. Não é isso? Ó? O soluto é o açúcar. E quem vai ser o solvente, professor? Vai ser a água que preparou, né? Ó, o café. A água, inclusive, vocês podem até anotar aí se quiser. A água ela é considerada como solvente universal. Ela consegue dissolver boa parte das matérias, tá? Aí tem aquelas propriedades, tem a densidade, tem a polaridade, que vai vincular algumas que não conseguem fazer a dissolução, né? Mas voltando para cá. Então, o ar atmosférico é sempre monofásico. Você consegue dizer onde é que está o nitrogênio aqui? Não dá. Não é? Não dá para dizer isso. Ok? O exemplo, que é justamente o que eu tinha falado, o ar atmosférico isento, veja aqui, ó, ar atmosférico isento de partículas. O ar atmosférico isento de partículas. Então, se você estiver observando as partículas, não é mais o que? Homogêneo, né? Se você viu partículas no ar, então não é mais homogêneo, ele passa a ser heterogêneo. Por isso que ele colocou aqui, ó, ar atmosférico isento de partículas em suspensão. É uma mistura gasosa, portanto, sistema homogêneo ou monofásico. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam dessa informação. Vou dar um tempinho do print, falta 2 minutos. Eu não cheguei nem na metade do que eu queria, até porque a apresentação foi um pouquinho grande, mas é necessário. Tá bom? Vou prosseguindo aqui. Ainda como fase, na informação, ó. Os sistemas formados por 2 ou mais sólidos são polifásicos ou heterogêneos. Nós vimos isso. Olha os exemplos aí. Granito, né? Deu o exemplo logo do granito. Quartzo, feldspato e mica. Todos são sólidos, não é? E nós temos outro exemplo, a pólvora. Essa daqui eu sei fazer. Se me perguntaram, eu sei fazer. É carvão, é o enxofre, é a salitre, né? Então, nós temos aí esses outros sólidos formadores aqui desse sistema. Então, o sistema heterogêneo, eu olhei para eles, já consigo identificá-los, tá? Então, é importante você ressaltar o seguinte, nesses sistemas sólidos, isso, eu vou até grifar aqui, ó, só nos sistemas sólidos isso acontece, ó, só nos sólidos. A quantidade de fases será sempre a quantidade de componentes, sempre. Então, você olhou aqui para o granito, e você classificou aqui as fases do granito, ó. Mica, quartzo e feldspato. São todos sólidos, né? Então, nessa classificação, tem alguém falando no chat? Alguma informação no chat? Que for aqui, bora ver. Volta ao slide, rapidinho. Volto sim, volto sim. Voltando aqui, pronto. Então, observou um sistema de sólidos. A quantidade de fases que você vai vendo, não são 3 sólidos lá? Mica, quartzo e feldspato? Então, você tem 3 fases sólidas. Identificou o elemento? Identifica a fase. E aí você vai dizer que essa mesma quantidade de fases vai ser a quantidade de componentes existentes naquele sistema. Posso prosseguir, não posso? Então, ó, a mesma quantidade de fases vai ser a de componentes. Então, essa é a regra que vocês não podem esquecer nunca mais. A quantidade de fase aqui, ó, é a mesma de componente. Tá? Então, lá no granito, vamos voltar para o granito. Lá no granito, eu tenho 3 fases sólidas. Então, 3 fases sólidas aqui, ó. Então, consequentemente, eu terei 3 componentes. 3 fases sólidas, 3 componentes. Se eu tivesse mais um elemento aqui no granito, se eu tivesse a ferrita. Se eu tivesse a ferrita aqui. Ferrita, crianças, ela faz parte do granito, para quem não sabe, o granito é uma rocha vulcânica, tá? O granito é vulcão, ele é expelido de vulcões. Então, essa rocha vulcânica tem a presença de ferrita em algumas regiões, tá? Em algumas regiões tem a presença da ferrita. Então, na verdade, eu teria 4 fases sólidas e 4 componentes. Então, a quantidade de componentes é a mesma quantidade de fases, não esqueçam disso, para os sistemas sólidos, ok? Para os sistemas sólidos. Deixa eu ver, meu tempo acabou. Eu vou parar aqui nessa primeira partezinha de fases, né, que eu falei aí do granito para vocês. E eu quero que vocês leiam, pesquisem, vejam esse conteúdo, relembrem esse conteúdo. Na próxima aula, eu vou dar uma adiantada a mais e já vou responder questões com vocês em sala, tá? Como foi dito, tá ok?
Volta para eu tirar o print do último, né? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou resolver questões com vocês em sala, porque eu vou terminar fenômenos, eu vou falar de misturas, e a gente termina fazendo questão, e eu vou desenvolvendo, tá? Vou desenvolvendo, a gente vai falar de transformações da matéria, as mudanças de fases, né? Sólido, líquido, gasoso, fusão, ebulição, aquela coisa toda, tá ok? E aí a gente conclui por hoje. Tudo bem? Por hoje concluímos, tá? Hoje ocorreu a conclusão, eu espero que tenha sido tudo legal para vocês. E na próxima aula a gente continua, crianças, mas estudem, não acumulem conteúdo, tá? Não acumulem conteúdo. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço para todos.